Ninguém percebeu os sintomas graves do CEO milionário que estava em pânico, até que a camareira gritou: "Calma, eu vou salvar o senhor." Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. A porta da suíte presidencial 1402 se abriu com um clique suave. Marisa Duarte empurrou-a devagar, anunciando sua presença. "Serviço de quarto", disse ela, mas sua voz não encontrou resposta. Um ar pesado e quieto dominava o ambiente luxuoso. Não era a quietude de um quarto vazio, mas a de um lugar onde algo estava fora de ordem. Ela deu um passo para dentro do hall de entrada e a porta se fechou atrás dela, abafando os sons do corredor. "Senhor Almada?" chamou, um pouco mais alto. Nada. Seus olhos percorreram o espaço. A mala de couro cara estava perto do sofá, um paletó de grife jogado sobre uma poltrona. Na mesa de trabalho, um notebook permanecia aberto, sua tela brilhando sozinha. Foi a luz que vinha da porta entreaberta do banheiro que atraiu sua atenção. Um mau pressentimento a percorreu. Com passos que mal faziam barulho no tapete, ela se aproximou. A cena a fez parar por um segundo. Ricardo Almada estava caído no chão de mármore branco, vestido apenas com um roupão, seu corpo em uma posição desajeitada. Por um instante, o choque ameaçou paralisá-la, mas algo dentro dela, uma força antiga e disciplinada, tomou o controle. Ela não gritou, não hesitou. O mundo pareceu ficar em câmera lenta enquanto ela se movia, ajoelhando-se ao lado dele. Seus dedos, de forma quase instintiva, procuraram o pulso no pescoço dele. Estava ali, fraco, irregular. Ela ignorou o luxo ao redor, o cheiro do sabonete caro, o brilho das torneiras douradas. Sua atenção total estava no homem à sua frente. Foi quando ela notou o rosto dele. Havia algo terrivelmente errado. O lado esquerdo da sua boca estava ligeiramente caído e o olho do mesmo lado parecia não responder. Vendo a urgência da situação, ela pegou o celular do bolso. Suas mãos não tremiam enquanto ela discava o número 192. A voz do atendente do outro lado da linha foi respondida pela sua, clara e precisa. "Preciso de uma ambulância. Hotel Plaza Paulista, suíte presidencial, número 1402. Homem, cerca de 40 anos, encontrado inconsciente. Suspeita de AVC, ele apresenta paralisia facial do lado esquerdo." Ela falava com uma calma assustadora, como se estivesse lendo um manual. Enquanto confirmava o endereço, sua mão livre tocou o ombro de Ricardo, um gesto de firmeza, de pura necessidade de agir. "A ajuda já está vindo." Ela sussurrou, a voz baixa e controlada. "Vai ficar tudo bem." De repente, a porta da suíte se abriu com um som brusco. Um homem de terno impecável e expressão arrogante entrou como um furacão. "O que está acontecendo aqui? Quem autorizou sua entrada?" Ele disse, a voz dura, avaliando a cena com desaprovação. "Senhor." Ele desmaiou. "Eu chamei o socorro." Marisa respondeu sem se levantar, sem desviar o olhar de Ricardo. O recém-chegado se aproximou e um sorriso de desdém surgiu em seu rosto quando viu o celular na mão dela. "Pode desligar isso. Eu sou o Dr. Álvaro Brito, médico pessoal dele. Não há necessidade para esse drama todo." Ele se agachou, mas seu exame foi rápido e superficial. "É apenas estresse. Ricardo vive no limite. Isso acontece." Marisa não acreditava no que estava ouvindo. "Doutor, com todo respeito, o rosto dele, um lado está paralisado. Isso é um sinal grave." Álvaro a olhou de cima a baixo e seu olhar pareceu demorar no uniforme dela. "Minha senhora, você é a camareira, não é? Agradeço a preocupação, mas sei o que estou fazendo. Cansaço extremo pode causar sintomas assim. Agora, por favor, encerre essa ligação e volte ao seu trabalho. Eu assumo daqui." A ordem era clara. A humilhação, sutil. No seu celular, o atendente do SAMU insistia: "Senhora, você ainda está na linha? A unidade está a caminho." Marisa olhou para o rosto indefeso de Ricardo.
para a certeza perigosa nos olhos do Dr. Álvaro e sentiu um desespero gelado. Sua intuição, a certeza quase física de que estava certa, lutava contra a realidade da sua posição. Ela era uma funcionária. Ele era o médico. Com o coração apertado, sentindo-se impotente, ela moveu o dedo até a tela e encerrou a chamada. Ela se levantou devagar, recuou um passo e viu Álvaro tentar, sem jeito, levantar o homem desacordado. Ao dar as costas, um pensamento a consumia. Ela sabia que ele estava errado, e essa certeza era um fardo terrível. Marisa saiu da suíte 1402 e fechou a porta atrás de si. O clique soando definitivo. O corredor luxuoso, com seu tapete espesso que abafava qualquer som, de repente pareceu sufocante. Ela empurrou seu carrinho, mas seus movimentos eram automáticos. Sua mente não estava ali. Estava presa à imagem de Ricardo Almada no chão e principalmente ao sorriso de desprezo do Dr. Álvaro. Aquele olhar de superioridade, a forma como ele a dispensou como se ela fosse uma peça insignificante do mobiliário, abriu uma porta para um lugar escuro em sua memória, um lugar que ela se esforçava para manter trancado. Enquanto caminhava, o corredor do hotel começou a se transformar. O cheiro de produto de limpeza foi substituído pelo odor de antisséptico. O silêncio deu lugar a um som constante de bips de monitores e conversas apressadas. Ela não estava mais no Plaza Paulista. Estava há 5 anos, em um hospital movimentado, vestindo um jaleco branco que carregava seu nome, Doutora Marisa Duarte. A memória era tão nítida que a fez parar por um instante. Ela se via em uma sala de reuniões fria, a luz branca e forte refletindo na longa mesa de madeira polida. Do outro lado, sentavam-se os membros do Conselho de Medicina e a família de um paciente. O Sr. Antero, um homem cuja vida ela lutou para salvar. A esposa dele, uma senhora de olhar duro, não chorava. Apenas a encarava com uma raiva que parecia queimar. A doutora hesitou. Disse o filho do paciente, um advogado influente. Ela propôs um tratamento alternativo, experimental. Se tivesse seguido o protocolo, talvez meu pai estivesse vivo. Marisa se lembrava de ter tentado se defender. O protocolo padrão não se aplicava. Os exames dele mostravam uma complicação rara. O tratamento convencional iria salvá-lo, interrompeu o advogado. Mas a senhora, em sua arrogância, quis tentar algo novo. Quis provar uma teoria e usou meu pai como teste. O chefe do departamento, Dr. Peixoto, um homem que ela respeitava, tossiu levemente antes de falar. Ele olhava para os papéis em sua frente, evitando os olhos dela. A doutora Duarte é uma profissional dedicada, mas talvez neste caso a sua abordagem tenha sido imprudente. A medicina se baseia em evidências, não em intuição. Aquelas palavras foram a traição final. Foi ele quem a pressionou para seguir o caminho padrão, mesmo depois de ela ter apresentado todas as suas razões. A intuição dele, na verdade, era medo. Medo de contrariar o procedimento, medo de arriscar. Agora, ele lavava as mãos e a entregava para acalmar a família poderosa. Ela se lembrava do silêncio que caiu sobre a sala depois que o veredito foi lido. Negligência. A palavra era um absurdo. Ela não foi negligente. Ela se importou demais. A consequência foi a suspensão de sua licença médica. Foi o fim. O fim de seus sonhos, de sua identidade, de tudo pelo que havia trabalhado. O som da porta do vestiário dos funcionários a trouxe de volta ao presente. Marisa estava parada, com a mão na maçaneta, o coração batendo forte com a lembrança dolorosa. Ela terminou seu turno, trocou o uniforme azul por suas roupas simples e foi para casa. Um pequeno apartamento em um bairro modesto, a quilômetros de distância do luxo e do poder do hotel. Em seu quarto, a única coisa que denunciava a vida que ela um dia teve era uma caixa de madeira trancada, guardada no fundo do seu guarda-roupa. Ela a pegou e sentou-se na beirada da cama.
A chave era pequena e fria em sua mão. Abriu a caixa. Lá dentro, cuidadosamente dobrado, estava seu jaleco branco. Ao lado dele, seu estetoscópio e, por baixo de tudo, seu diploma emoldurado. Seus dedos tocaram o vidro frio da moldura, traçando seu próprio nome impresso em letras elegantes. Doutora Marisa Duarte. Uma onda de tristeza e raiva a invadiu. Por 5 anos, ela se escondeu atrás de um uniforme de camareira, limpando a sujeira dos outros para sobreviver, tentando esquecer a médica que foi forçada a abandonar. E hoje, o destino a colocou na mesma posição. Ela viu a verdade, soube o que fazer, mas foi novamente silenciada pela arrogância de um homem que usava um título que um dia foi dela. Ela olhou para o diploma, para a prova de tudo que ela sabia, e sentiu o peso da injustiça. Ela tinha o conhecimento para salvar vidas, mas não tinha mais a voz para ser ouvida. E mais uma vez, um homem corria perigo porque ninguém acreditou nela. Na manhã seguinte, Marisa se levantou antes mesmo do sol. O ritual de se preparar para o trabalho era uma armadura que ela vestia peça por peça. Primeiro, as calças confortáveis, depois a blusa simples e, por fim, o avental com o emblema do Hotel Plaza Paulista. O uniforme azul, que para muitos era um símbolo de servidão, para ela era um escudo. Ele a tornava invisível e, na invisibilidade, ela encontrava uma estranha forma de segurança. Era a única maneira de se proteger do passado, de esconder a médica que ainda vivia dentro dela, acorrentada pela injustiça. Ao chegar ao hotel, o dia corria como qualquer outro. Suas colegas de trabalho conversavam na copa sobre os filhos, sobre uma novela, sobre o aumento do preço do feijão. Ninguém mencionou o incidente na suíte presidencial. Aparentemente, o Dr. Álvaro tinha sido eficiente em abafar o caso. Para o resto do mundo, o poderoso Ricardo Almada havia tido apenas um mal-estar passageiro. Apenas Marisa sabia a verdade, e esse conhecimento a isolava, tornando-a uma espectadora silenciosa no mundo que ela mesma limpava e organizava. Seu coração acelerou quando viu a suíte 1402 em sua lista de tarefas do dia. Uma parte dela queria evitar aquele quarto, mas seu profissionalismo não permitia. Ela respirou fundo, empurrou o carrinho e seguiu pelo corredor que agora lhe trazia tantas lembranças. Bateu na porta, como sempre. "Entre!" Uma voz forte e um pouco rouca respondeu de dentro. Marisa entrou. Ricardo Almada estava de pé, de costas para a porta, falando ao telefone enquanto olhava pela janela enorme. Ele vestia um terno cinza que parecia ter sido feito sob medida para ele. Uma imagem de poder e controle. Era o oposto do homem vulnerável que ela encontrara no chão do banheiro menos de 24 horas antes. Ele não se virou, não a cumprimentou. Para ele, ela era apenas o serviço de quarto chegando, uma presença esperada e funcional, como a luz que se acende ao apertar um interruptor. Marisa começou seu trabalho em silêncio. Trocou os lençóis da cama, recolheu o lixo, limpou o pó dos móveis caros. Tudo isso enquanto a voz de Ricardo preenchia o espaço. "Não, a proposta é final", ele dizia ao telefone, a voz firme. "Se eles não conseguem ver o valor nisso, o problema é deles. Temos outras opções. Cancele a reunião de amanhã." Ele andava de um lado para o outro, gesticulando com a mão livre, completamente focado em seu mundo de negócios e milhões. Marisa limpava o banheiro, o mesmo lugar onde o encontrara. Ela esfregava o mármore branco e frio, e a lembrança da pele pálida dele contra a pedra a atingiu. Agora ele estava ali, a poucos metros, agindo como se nada tivesse acontecido, como se a vida e a morte não tivessem se encontrado naquele mesmo cômodo. Quando ela voltou para o quarto, ele estava sentado à mesa, ainda no telefone. "Escute", ele disse, a paciência se esgotando. "Não me importa o que eles pensam. A decisão está tomada. Execute." Marisa precisava limpar a mesa onde ele estava.
Ela se aproximou devagar, esperando que ele a notasse, que lhe desse um espaço. Ele não o fez. Continuou sua conversa olhando para a tela do notebook. Ela então começou a arrumar os papéis ao redor dele, movendo um copo de água, alinhando uma pilha de documentos. Ele nem mesmo piscou. Para Ricardo Almada, ela era completamente invisível. Uma sombra que se movia ao seu redor, sem nome, sem rosto. Ela estava tão perto que podia sentir o cheiro caro do perfume dele. Podia ver a tensão em seus ombros e, por um breve momento, quando ele passou a mão pelo rosto, ela viu um tremor quase imperceptível em seus dedos, uma exaustão profunda em seus olhos que o terno caro e a postura de poder não conseguiam esconder. Eram sinais que só ela, com seu olhar treinado, podia ver. Sinais de que a doença ainda estava ali, trabalhando em silêncio dentro dele. Marisa terminou seu trabalho, recolheu suas coisas e se dirigiu à porta. Passou por ele uma última vez. Ele desligou o telefone e começou a digitar furiosamente, sem levantar a cabeça. Ela saiu da suíte, fechando a porta com o mesmo cuidado de sempre. No corredor, ela se permitiu respirar. A hierarquia entre eles era clara. Ele era o rei em seu castelo. Ela, a funcionária invisível. Mas ela carregava um segredo poderoso. Ela sabia que, por trás daquela fachada de sucesso e controle, Ricardo Almada estava doente. E talvez a vida dele dependesse da única pessoa que ele era incapaz de enxergar. Os dias seguintes foram uma tortura silenciosa para Marisa. Sua rotina na suíte 1402 transformou-se em uma vigília secreta. A cada manhã, ela entrava no quarto com o coração apertado, procurando por qualquer sinal, qualquer mudança no homem que a tratava como parte da decoração. Ricardo Almada continuava seu ritmo de trabalho implacável, mas as rachaduras em sua armadura de poder estavam começando a aparecer, visíveis apenas para os olhos atentos de Marisa. Ela notava como o café da manhã dele mal era tocado. Via a caligrafia em um documento que ele assinara na noite anterior, ligeiramente mais instável do que a da semana passada. Observava a exaustão profunda em seu rosto quando ele pensava que ninguém estava olhando. Para o mundo, ele era o mesmo CEO de sempre. Para Marisa, ele era um homem doente e a recusa de todos em ver isso era desesperadora. Naquela manhã, algo estava diferente. Quando ela entrou na suíte, Ricardo não estava ao telefone nem de pé, dominando o ambiente. Ele estava sentado no sofá, vestindo uma calça de moletom e uma camiseta simples. Seu notebook estava no colo, mas ele não digitava. Seus olhos estavam fixos em um ponto qualquer da parede oposta, perdidos em um cansaço que parecia ir além do físico. Pela primeira vez em dias, ele se dirigiu a ela, a voz baixa e sem a energia de sempre. Bom dia. Pode, por favor, levar aquela bandeja? Ele apontou para a mesinha de centro, onde os restos de seu jantar da noite anterior ainda estavam. A pequena interação, a quebra no padrão de ignorá-la, a pegou de surpresa. Claro, senhor, ela respondeu, a voz mais suave do que pretendia. Marisa contornou o sofá e se abaixou para pegar a bandeja. Foi nesse momento, em um gesto que mudaria tudo, que seu olhar caiu sobre a perna dele. Ele estava com os pés descalços e a barra da calça de moletom estava um pouco erguida, revelando seu tornozelo e parte da panturrilha. E ali, na pele clara dele, havia uma marca. Não era um arranhão. Não era uma picada de mosquito comum. Era uma mancha vermelha, perfeitamente circular, com um anel externo mais escuro e um centro mais claro. Um alvo. A imagem saltou da pele dele diretamente para as páginas dos livros de medicina que ela pensou ter esquecido. Erythema migrans, o sinal inconfundível, quase uma assinatura da doença de Lyme. Ela se endireitou, segurando a bandeja com as duas mãos para disfarçar o tremor que a percorreu. Sua mente trabalhava de forma rápida. Todas as peças do quebra-cabeça se encaixaram de uma vez só. O colapso inicial,
a paralisia facial que o Dr. Álvaro chamou de estresse, a fadiga extrema que ela via todos os dias, o tremor em sua mão. Não era um AVC, nunca foi, era Lyme, uma doença transmitida por carrapatos, que se não tratada a tempo com antibióticos, poderia causar danos neurológicos permanentes, problemas cardíacos e uma vida inteira de dor. Ela olhou para Ricardo. Ele ainda encarava a parede, alheio a todos os pensamentos e ao pânico que se instalara nela. A urgência a sufocava. Ele precisava de tratamento e precisava agora. Mas como? Como ela, a camareira invisível, poderia convencê-lo de algo tão específico? Como poderia enfrentar novamente o Dr. Álvaro, que certamente riria dela e a humilharia mais uma vez? O medo de ser ignorada era um nó em sua garganta. A lembrança de seu passado, da sua licença cassada por uma acusação injusta, pesava sobre ela. Falar significava se expor, arriscar seu emprego, seu sustento e reviver todo o trauma. Ficar em silêncio. Ficar em silêncio significava assistir a um homem definhar bem na sua frente, sabendo que ela tinha a resposta. Marisa caminhou em direção à porta, a bandeja de prata em suas mãos, parecendo pesar 1 tonelada. Cada passo era uma batalha. Ao passar pela mesinha de centro, ela pegou um pano de limpeza que havia deixado ali. Segurou-o com tanta força que seus dedos doíam. Era um pedaço de tecido simples, mas naquele momento era a única coisa real em que podia se agarrar, enquanto a tempestade de medo e responsabilidade a consumia por dentro. Ela tinha o diagnóstico. Agora precisava encontrar a coragem para fazer com que o mundo a ouvisse. Ela caminhou de volta até o sofá. Ricardo Almada ainda estava ali, com o olhar perdido. "Senhor Almada, me desculpe a insistência", ela começou, a voz surpreendentemente firme. Ele ergueu os olhos, a irritação evidente em seu rosto cansado. "O que foi agora?" "A marca na sua perna", ela continuou sem recuar. "Eu sei que não é da minha conta, mas o senhor viajou para alguma área de mata recentemente? Campos, fazendas?" Ele a encarou, uma expressão de surpresa em seu rosto. "Do que você está falando? Eu vivo entre o escritório, o avião e este hotel." Ele olhou para a própria perna com um gesto de impaciência. "Ah, isso! Já disse, não é nada. Uma picada de aranha, talvez." Ele a dispensou com um aceno de mão, seu interesse já desaparecendo. Naquele exato momento, a porta da suíte se abriu e o Dr. Álvaro Brito entrou sorridente. "Ricardo, meu amigo, pronto para nossa consulta?" Seu olhar passou por Marisa e uma sombra de aborrecimento cruzou seu rosto. "Vejo que temos companhia." Ricardo passou a mão pelo cabelo, visivelmente esgotado. "Álvaro, ainda bem que chegou. A moça aqui está preocupada com uma picada de inseto na minha perna." O interesse de Álvaro foi imediato, mas carregado de um tom de zombaria. "Ah, é mesmo? Deixe-me ver o diagnóstico da nossa especialista em hotelaria." Ele se aproximou e se inclinou para olhar a perna de Ricardo. Ele observou a marca por um segundo e depois soltou uma risada curta e debochada. "Minha querida, isso é uma irritação de pele." "O que você achou que fosse? Malária?" Marisa engoliu em seco, mas manteve sua postura. "Parece a marca da doença de Lyme", ela disse, as palavras saindo quietas, mas claras. O sorriso de Álvaro desapareceu e foi substituído por uma expressão de puro deboche. "Lyme? Doença de Lyme? Aqui em São Paulo? Por favor, não seja ridícula. Isso é uma lenda de cidade pequena, coisa que se vê em seriado de televisão. Não temos isso aqui." Ele se endireitou, assumindo uma postura de autoridade médica inquestionável. "Ricardo, estamos tratando um quadro claro de exaustão nervosa. A última coisa que você precisa é de pânico desnecessário criado por quem não entende do assunto." Ele se virou para Marisa e seus olhos se estreitaram. Havia algo na maneira como ele a olhava, uma curiosidade repentina. "Sabe, seu rosto me é familiar."
Marisa sentiu um frio na espinha. Álvaro estalou os dedos. Duarte. Seu sobrenome é Duarte, não é? Marisa Duarte. A realização brilhou em seus olhos, cruel e vitoriosa. Eu me lembro agora. O Conselho Regional. O caso do Hospital Santa Clara 5 anos atrás. A médica que teve a licença cassada por negligência. É você. As palavras atingiram Marisa com força. Era seu pior pesadelo se tornando realidade. Ser exposta, despida de sua dignidade na frente do homem que ela estava desesperadamente tentando ajudar. Ela sentiu o sangue fugir de seu rosto, mas não baixou os olhos. A humilhação queimava, mas a raiva contida lhe deu uma força inesperada. Ricardo olhava de um para o outro, a confusão estampada em seu rosto. Do que ele está falando? Você era médica? Antes que Marisa pudesse responder, Álvaro continuou seu ataque. Ela foi médica. E agora entendo a mania de fazer diagnósticos fantasiosos. É difícil largar o hábito, imagino. O desprezo na voz dele era profundo. Marisa respirou fundo, a raiva lhe dando um foco afiado. O meu passado não muda a marca que está na perna dele. É um sinal clínico clássico. Mas sua credibilidade estava destruída. Ricardo, já cansado e confuso, agora tinha uma razão para não acreditar nela. Ele confiava em Álvaro, seu médico há anos. Chega, disse Ricardo, a voz firme, pondo um fim à discussão. Doutor Álvaro está cuidando de mim. Agradeço sua preocupação, mas o assunto está encerrado. A palavra preocupação saiu carregada de dúvida. Ele a dispensou com um gesto final. Pode se retirar. Marisa olhou uma última vez para a marca vermelha na pele de Ricardo e depois para os olhos triunfantes de Álvaro. Ela se virou e caminhou para fora da suíte, sem dizer mais uma palavra. O som da porta se fechando atrás dela foi a sentença final. Ela estava sozinha novamente, mas desta vez a tristeza vinha misturada com uma fúria fria. Eles não apenas a ignoraram. Eles usaram sua maior dor para desacreditá-la. A humilhação daquele dia deixou uma marca. Nos dias que se seguiram, a invisibilidade de Marisa na suíte 1402 foi substituída por algo pior, uma presença incômoda. Ricardo Almada agora a notava, mas não como uma pessoa. Ele a via como a mulher que seu médico acusou de ser uma ex-médica desequilibrada e caçada. Ele não era mais grosseiro, mas um silêncio pesado e desconfortável se instalava sempre que ela estava no quarto. Ele evitava seu olhar, e Marisa realizava suas tarefas sob essa nova e gélida forma de isolamento. Apesar disso, ela não conseguia parar de observar, e o que via a enchia de um pavor crescente. A fachada de Ricardo estava se desfazendo, dia após dia. A doença que o Dr. Álvaro insistia em chamar de estresse avançava de forma impiedosa. Certa tarde, ela o ouviu em uma chamada de vídeo. A voz dele, normalmente tão cortante e segura, falhava. Sim, eu revisei o contrato, ele disse, mas seus olhos estavam vazios. A cláusula número 7 sobre a... Ele parou, a palavra perdida em sua mente. Do outro lado da tela, uma voz perguntou se estava tudo bem. Ricardo piscou, forçando um sorriso. Sim, claro, apenas um momento de distração, continuemos. Marisa, que limpava o vidro da varanda, sentiu um aperto no peito. Lapsos de memória. Outro sintoma na lista que ela mantinha mentalmente. Em outro dia, ela o viu tentar servir um copo de água, mas sua mão tremia tanto que parte do líquido derramou sobre a mesa. Ele olhou para a própria mão com uma expressão de fúria e confusão, fechando-a em punho e escondendo-a rapidamente, como se pudesse forçar o tremor a obedecer. A exaustão dele era a mais evidente de todas. Ele passava cada vez mais tempo no sofá, vestindo roupas confortáveis, o notebook no colo, mas sem energia para trabalhar. Às vezes, Marisa entrava e o encontrava dormindo em plena luz do dia, um sono pesado e agitado.
A imagem do CEO implacável estava sendo substituída pela de um homem frágil, perdido dentro de sua própria vida. A confirmação final veio em uma manhã de sexta-feira. Ricardo havia saído para uma reunião curta, algo que o Dr. Álvaro insistiu que seria bom para ele. A suíte estava vazia e Marisa trabalhava com uma urgência que não era habitual. Ao se aproximar da mesa de trabalho para limpar, seu olhar caiu sobre um bloco de notas. Havia anotações ali, uma lista de tarefas para o dia. Mas a caligrafia, normalmente tão firme e angular, estava trêmula, quase irreconhecível. As palavras pareciam se arrastar pelo papel e a última frase estava inacabada. Ligar para o conselho e A caneta tinha simplesmente parado ali, deixando um rastro de tinta. Aquilo foi a gota d'água. A prova física e inegável da deterioração neurológica dele. Marisa sabia que não podia mais apenas observar. Sua palavra não valia nada para eles, então ela precisaria de provas. Olhando para a porta, certificando-se de que estava sozinha, ela agiu. Com o coração batendo forte, pegou seu celular, abriu a câmera e, com as mãos trêmulas, tirou uma foto nítida da página do bloco de notas. O som digital do clique pareceu altíssimo no silêncio do quarto. Naquela noite, em seu pequeno apartamento, a camareira deu lugar à médica mais uma vez. Ela espalhou seus velhos livros de medicina sobre a mesa da cozinha, livros que ela não abria há 5 anos. O cheiro de poeira e papel se misturou ao cheiro do seu jantar simples. Ela abriu um capítulo sobre doenças neurológicas infecciosas e colocou seu celular ao lado do livro. Na tela do celular, a imagem da caligrafia trêmula de Ricardo. Na página do livro, uma descrição detalhada dos efeitos da doença de Lyme, confusão mental, perda de memória, tremores, dificuldade de coordenação motora fina. Os dois, a foto e o texto, contavam exatamente a mesma história. Sua convicção era agora absoluta, sólida como uma rocha. A raiva que sentira no dia em que foi humilhada deu lugar a uma determinação fria. Ela não estava mais lutando contra a arrogância de Álvaro Brito ou a descrença de Ricardo Almada. Ela estava lutando contra o tempo. E olhando para a prova que tinha em seu celular e para o conhecimento espalhado em sua mesa, Marisa sabia que precisava fazer alguma coisa, e rápido, antes que fosse tarde demais. No dia seguinte, ela foi trabalhar com um novo plano. Confrontar Ricardo ou o Dr. Álvaro diretamente era inútil. Ela precisava de um aliado, alguém de dentro, que tivesse acesso e talvez um pingo de bom senso. Sua esperança recaiu sobre Lúcia, a assistente pessoal de Ricardo. Uma mulher na casa dos 50 anos, sempre impecável, eficiente e que parecia observar tudo. Marisa esperou o momento certo. Encontrou Lúcia perto dos elevadores de serviço, revisando uma agenda em seu tablet. Com licença, senhora Lúcia. Marisa começou, a voz calma, apesar do nervosismo. Lúcia levantou o olhar. Seus olhos profissionais, mas não hostis. Sim, eu sei que isso é um atrevimento e peço desculpas por isso, mas é sobre o Sr. Almada. Estou muito preocupada. A expressão de Lúcia se fechou um pouco. A saúde do Sr. Almada está sendo acompanhada de perto pelo Dr. Brito. Mas ele não está melhorando, insistiu Marisa, mantendo a voz baixa e urgente. A senhora não percebe? A confusão, os tremores, ele está piorando. O que ele tem é sério e o tratamento para estresse não vai ajudar em nada. Lúcia suspirou, um som de cansaço e lealdade. Ela desligou o tablet e olhou para Marisa. Olha, Marisa, não é? Eu entendo que suas intenções talvez sejam boas, mas o Dr. Álvaro é um dos melhores médicos do Brasil. Ele cuida do Sr. Almada há mais de 10 anos. Ela fez uma pausa e seu tom ficou mais cuidadoso. E, com todo respeito, depois do que o doutor nos contou sobre o seu passado, talvez fosse melhor a senhora não se envolver. O Sr. Almada está passando por uma fase difícil. A última coisa que ele precisa é de mais alarme.
As palavras, ditas com uma calma profissional, foram a pá de cal. Ela tinha sido bloqueada de novo. Seu passado como um fantasma a desqualificava antes mesmo que ela pudesse apresentar seus argumentos. A porta do elevador se abriu e Lúcia entrou. "Tenha um bom dia", disse ela, antes que as portas se fechassem, deixando Marisa sozinha no corredor. O resto do dia de trabalho passou rápido. Cada tarefa, cada corredor limpo, cada sorriso forçado para um hóspede, tudo parecia pesar uma tonelada. A derrota era um gosto amargo em sua boca. Quando seu turno finalmente acabou, ela caminhou para casa sentindo um vazio profundo. Todas as portas haviam se fechado. Ela tinha o conhecimento, a prova em seu celular, a certeza em sua alma, e ainda assim era completamente impotente. Chegou em seu pequeno apartamento e nem se deu ao trabalho de acender a luz principal. Deixou a bolsa cair no chão e caminhou até a janela, observando as luzes da cidade começarem a piscar na noite que caía. O brilho distante da metrópole só a fazia se sentir ainda mais sozinha e insignificante. O desespero que ela vinha segurando o dia todo finalmente transbordou. Ela se sentou na beirada da cama, na penumbra do seu quarto estreito, e as lágrimas vieram. Silenciosas, quentes, lágrimas de pura frustração e impotência. Ela chorou pelo homem doente a quilômetros dali e chorou por si mesma, pela médica que foi silenciada e pela mulher que continuava sendo ignorada. Com o rosto entre as mãos, ela sussurrou para o nada, para o silêncio de seu quarto, para uma força que ela esperava que ainda pudesse ouvi-la. "Meu Deus", sua voz embargada, mal saindo. "Eu não aguento mais. Eu tentei de tudo, mas ninguém acredita em mim. Ninguém me escuta." Ela respirou fundo, o ar tremendo em seus pulmões. "Por favor", continuou ela, em uma prece que vinha do fundo de sua alma ferida. "Senhor, dá-me força. Dá-me força para insistir, mesmo quando ninguém mais acredita. Mostra-me o que fazer. Mostra-me um caminho, porque eu não posso desistir dele. Eu não vou." Ela ficou ali, em silêncio, por um longo tempo, deixando as palavras ecoarem em seu coração. Aos poucos, as lágrimas pararam. O peso em seus ombros não desapareceu, mas algo mudou. A oração curta, um desabafo desesperado, pareceu limpar a névoa do desespero. Não havia uma resposta divina, nenhuma luz do céu. Havia apenas uma nova clareza, uma calma que se instalou em seu espírito. A calma de Marisa no dia seguinte era uma quietude na superfície de um mar agitado. Ela não sabia como, mas sabia que uma oportunidade viria. Ela apenas precisava estar pronta. E a oportunidade veio não com um sussurro, mas com um barulho surdo e violento. Ela estava terminando de arrumar um quarto no fim do corredor quando ouviu o som vindo da suíte 1402. Um baque pesado, seguido pelo som de vidro se quebrando. Seu coração disparou. Não houve hesitação. Deixando o carrinho para trás, ela correu e usou seu cartão mestre para entrar na suíte sem bater. A cena era pior do que ela imaginava. Ricardo Almada estava no chão, perto da mesa de centro, seu corpo convulsionando em tremores violentos. Seus olhos estavam revirados e uma espuma fina se formava no canto de sua boca. Ao lado dele, o Dr. Álvaro, pálido e em pânico, tentava segurá-lo. "Ricardo, fale comigo! Respire!" gritava Álvaro, mas suas palavras eram inúteis. Ele viu Marisa parada na porta e sua expressão se transformou em fúria. "O que você está fazendo aqui? Saia! Chame a segurança! Saia!" Mas Marisa não ouvia mais a voz dele. Ela via apenas o homem morrendo no chão. A médica dentro dela assumiu o controle total, movida pela força que sua prece lhe dera na noite anterior. Ela caminhou firmemente para o centro da sala, ignorando Álvaro completamente. Pegou o celular e discou 192. "SAMU, emergência", ela disse. "Solicito uma unidade de suporte avançado com urgência para o Hotel Plaza Paulista, suíte 1402.
Paciente masculino, 40 anos, em colapso neurológico, apresentando quadro de convulsão. Suspeita gravíssima de doença de Lyme não tratada. Álvaro a olhava sem acreditar. Você ficou louca? Desligue esse telefone agora. Eu sou o médico responsável e eu proíbo você de fazer isso. Eu vou acabar com você. Marisa se virou para ele e pela primeira vez olhou-o diretamente nos olhos. O medo tinha desaparecido, substituído por um desprezo gelado. O senhor teve semanas para ser o médico responsável. O senhor falhou. Agora, por favor, afaste-se do paciente para não atrapalhar. A autoridade em sua voz era tão inquestionável que Álvaro recuou um passo, chocado. A ajuda não demorou. Em poucos minutos, 2 paramédicos entraram na suíte, liderados por um homem experiente chamado Jonas. O que aconteceu aqui? Perguntou Jonas, sua atenção focada em Ricardo. Álvaro imediatamente tentou retomar o controle. Graças a Deus, eu sou o Dr. Brito, médico dele. Ele teve uma crise de pânico severa. Precisa de um calmante, apenas isso. Mas Marisa deu um passo à frente, bloqueando o caminho de Álvaro. Ela se dirigiu diretamente a Jonas. Meu nome é Marisa. O paciente teve um colapso inicial há semanas com paralisia facial. Desde então, apresenta fadiga extrema, lapsos de memória, dores articulares e tremores. Ele tem uma erupção cutânea na panturrilha direita, um eritema migrans clássico da doença de Lyme. Eu documentei a piora do quadro neurológico dele. Ela mostrou a Jonas a foto da caligrafia trêmula em seu celular. Ele não está tendo uma crise de pânico. Ele está tendo uma convulsão por uma infecção que está atacando seu sistema nervoso central. Ele precisa de antibióticos intravenosos agora, ou pode ter danos permanentes. Jonas ouviu cada palavra com atenção. Ele olhou para a calma e a precisão de Marisa, depois para o pânico e a negação no rosto de Álvaro. A escolha era clara. Entendido, disse ele para Marisa. E então, para sua equipe. Vamos, pessoal. Acesso venoso, oxigênio. Preparar para transporte imediato. É prioridade máxima. Eles trabalharam rápido. Enquanto colocavam Ricardo na maca, Álvaro protestava. Vocês não podem fazer isso. Eu sou o médico dele. Jonas o encarou. Doutor, com todo respeito no momento, a avaliação dela faz mais sentido que a sua. Se quiser discutir, pode nos encontrar no hospital. Eles levaram Ricardo para fora da suíte, deixando Álvaro para trás, derrotado e humilhado. Marisa ficou parada, o corpo todo tremendo com a adrenalina que se esvaía. Ela tinha finalmente feito a coisa certa. Não sentiu alegria, apenas um alívio profundo e exaustivo. Horas mais tarde, quando estava guardando suas coisas para ir embora, seu celular tocou. Número desconhecido. Ela atendeu, hesitante. Alô, senhora Duarte. Aqui é o Jonas, o paramédico do SAMU. A voz era calma. Eu só queria ligar para avisar. A senhora estava absolutamente certa. Os exames do senhor Almada deram positivo para Lyme. Já iniciaram o tratamento. A médica do plantão disse que a sua intervenção hoje salvou a vida dele. Não só isso, provavelmente salvou o cérebro dele. De verdade. Marisa fechou os olhos, apoiando-se na parede fria do corredor de serviço. Uma única lágrima escorreu por seu rosto, mas desta vez não era de tristeza ou frustração. Era de alívio, um alívio puro, imenso e redentor. Ela tinha sido ouvida. 2 semanas se passaram. Para Marisa, foram 2 semanas de uma paz inquieta. As notícias sobre a melhora de Ricardo Almada chegavam em sussurros pelos corredores do hotel. O alívio por ter feito a coisa certa era imenso, mas a incerteza sobre o futuro a deixava ansiosa. Então, em uma manhã de terça-feira, a ordem de serviço voltou para sua lista. Limpar a suíte 1402. Ricardo Almada tinha voltado. Com o coração batendo um pouco mais rápido, ela caminhou até a porta e bateu. A voz que respondeu "entre" era a dele, mas parecia diferente. Mais fraca, porém mais calma. Marisa entrou.
Ele estava de pé perto da janela, vestindo roupas confortáveis. Estava mais magro, pálido, mas seus olhos, quando se viraram para ela, estavam límpidos e carregavam uma expressão que ela nunca vira nele antes, uma humildade profunda. Marisa, por favor, entre, ele disse, e não havia arrogância em sua voz. O quarto estava impecável. Sobre a mesa de trabalho, um único envelope endereçado ao Dr. Álvaro Brito. Ricardo seguiu o olhar dela. Essa foi a primeira coisa que eu fiz quando minha mente clareou, disse ele. Uma carta de demissão e de notificação extrajudicial. Ele se aproximou dela, seus passos um pouco hesitantes. Marisa, começou ele, a voz baixa. Eu não sei como começar a me desculpar. Eu agi de uma forma imperdoável. Fui cego, fui surdo e, acima de tudo, fui arrogante. Você viu a verdade, tentou me ajudar de todas as formas, e eu não apenas a ignorei, como permiti que a humilhassem. Seus olhos eram sinceros, cheios de um arrependimento que parecia genuíno. Álvaro usou seu passado contra você para me manter sob o controle dele, e eu acreditei. Não há desculpa para o que eu fiz. Você salvou a minha vida. Sei que um pedido de desculpas é pouco, mas é tudo que eu tenho para oferecer. Por favor, me perdoe. Marisa sentiu os olhos arderem. Era mais do que ela jamais esperou. Na mesa ao lado, ela viu um enorme e rústico buquê de flores do campo, vibrantes e cheias de vida. São para você, ele disse, adivinhando sua pergunta. Um pequeno gesto para agradecer por um milagre. Ele fez uma pausa respirando fundo. No hospital, tive muito tempo para pensar. Pensei em como todos ao meu redor me tratavam como um título, o CEO, e a única pessoa que me enxergou de verdade foi a pessoa que eu me recusava a ver. E me perguntei, quantas outras pessoas são tratadas assim? Cuidadores, enfermeiros, familiares, pessoas que estão ali todos os dias e veem os sinais que os especialistas ignoram. Ele a olhou, a empolgação surgindo em sua voz. Eu quero mudar isso, quero usar minha influência para criar algo que importa. Uma plataforma de saúde colaborativa. Um sistema onde as observações de quem cuida do paciente sejam registradas e valorizadas, integradas ao prontuário oficial. Quero que a sua visão, essa sua capacidade de ver o que ninguém mais vê, se torne uma ferramenta para salvar outras pessoas. E eu quero que você, Marisa, seja minha sócia. Ela ficou sem ar. Era inacreditável. Uma justiça poética que ela nunca imaginou ser possível. A camareira, a ex-médica caçada, convidada a ser sócia de um dos homens mais poderosos do país para mudar o sistema que a esmagou. Eu não sei o que dizer, ela conseguiu sussurrar. Diga que vai pensar, ele pediu. É só o que eu peço. Ela pensou e aceitou. As semanas seguintes foram surreais. As reuniões deles aconteciam na suíte, que se tornou um escritório improvisado. Ricardo, ainda em recuperação, era um homem transformado. Em um canto da sala, ele havia criado um pequeno espaço para ela, uma poltrona confortável e uma mesinha, onde sempre havia flores frescas e alguns livros. Numa tarde, Marisa chegou para uma de suas reuniões e o encontrou com uma aparência exausta. O tratamento com antibióticos era forte. Sem dizer nada, ela foi até a pequena cozinha da suíte e preparou um chá de camomila, que trouxera de casa em uma garrafa térmica. Obrigado, disse ele, aceitando a xícara. Minha cabeça parece que vai explodir. Ao lado dele, na mesinha, estava um livro de poesias de Carlos Drummond de Andrade. Marisa sorriu. Eu adoro Drummond, ela disse. Estou tentando aprender a desacelerar, ele confessou. Nunca tive tempo para poesia. Ele estendeu o livro para ela. Leia um pouco para mim. Sua voz é calma. Marisa pegou o livro e o abriu em um poema que conhecia de cor. Com a voz suave, ela começou. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Ele não a interrompeu. Apenas a observava, com uma intensidade que a fez corar.
Ao final de uma estrofe, a mão dele, que repousava sobre o livro, tocou a dela por acidente. Um toque leve, pele na pele. Um arrepio percorreu o braço de Marisa. Seus olhares se cruzaram. O silêncio se encheu de uma eletricidade suave. Então, um sorriso lento e genuíno se espalhou pelo rosto de Ricardo, e Marisa não conseguiu conter uma risada baixa e tímida. Ele riu também. Naquele toque, naquele riso compartilhado, um novo capítulo começava. Um romance cúmplice e improvável, nascido da dor e da redenção. 6 meses depois, o sol da tarde entrava suavemente pelas janelas de um café charmoso em Higienópolis. O aroma de grãos moídos e bolos frescos se misturava a uma melodia calma de piano que tocava ao fundo. Marisa mexia o açúcar em sua xícara, sentindo-se em um sonho. Ela não usava mais o uniforme azul. Estava com um vestido simples, mas elegante, um presente de Ricardo, um símbolo de sua nova vida. Do outro lado da pequena mesa de mármore, o contrato que mudaria sua vida para sempre esperava por sua assinatura. Ricardo chegou poucos minutos depois. Ele não era mais o fantasma pálido que deixara o hospital, nem o CEO arrogante que ela conhecera. Estava mais saudável, com um sorriso fácil e um brilho nos olhos que ela passara a adorar. Em suas mãos, ele trazia um buquê de flores do campo, exatamente como o primeiro, comprado no mercado municipal. Para a minha sócia, disse ele, a voz quente, entregando as flores a ela. O cheiro delas era o cheiro do recomeço. E para a mulher que me ensinou a enxergar o que realmente importa. Eles sorriram um para o outro, uma comunicação silenciosa que se tornara a linguagem deles. Um advogado se aproximou, explicou os últimos detalhes do documento e, com profissionalismo, deixou as canetas e os papéis com eles, retirando-se para lhes dar privacidade. O documento tinha um nome no topo: Plataforma Ânima de Cuidado Integrado. Ânima, que significava alma. Era a empresa deles. Ricardo pegou a caneta. Pronta para mudar o mundo, doutora Duarte? Ele perguntou, usando o título dela, com um respeito e um carinho que aqueceram o coração de Marisa. Ela pegou sua própria caneta, a mão firme. Acho que já começamos, Ricardo, respondeu ela, a voz embargada pela emoção. Com traços firmes, eles assinaram. Marisa Duarte e Ricardo Almada. A camareira e o milionário. A médica caçada e o paciente que ela salvou. Seus nomes lado a lado, criando um futuro juntos. Quando terminaram, um silêncio confortável se instalou entre eles. O contrato assinado repousava na mesa, uma promessa sólida. Sabe, Marisa, disse Ricardo, quebrando o silêncio. Sua voz era grave e sincera. Eu passei a vida inteira construindo coisas, prédios, empresas, fortunas, mas nada disso parece tão real ou tão importante quanto o que estamos construindo agora. Ele estendeu a mão sobre a mesa e cobriu a dela. Você não salvou apenas a minha vida. Você me deu uma vida nova, com um propósito de verdade. O calor da mão dele era reconfortante. Marisa sentiu uma lágrima solitária escapar e rolar por seu rosto. Você também me salvou, Ricardo. Você me deu minha voz de volta. Ele a olhou com uma ternura que a envolveu por completo. Com a outra mão, ele se inclinou sobre a mesa e, com uma delicadeza infinita, afastou uma mecha de cabelo que tinha caído sobre o rosto dela. Seus dedos tocaram sua pele e o gesto foi tão íntimo, tão cheio de cuidado, que Marisa prendeu a respiração. Ela não recuou. Pelo contrário, inclinou-se sutilmente em direção ao toque dele. Vendo a permissão nos olhos dela, Ricardo se aproximou mais. O mundo ao redor pareceu desaparecer. O som do café, a música, tudo se desvaneceu. Havia apenas eles dois, e então ele a beijou. Não foi um beijo de paixão avassaladora, mas algo muito mais profundo. Foi um beijo suave, terno, um selo para todas as conversas não ditas, para toda a dor que haviam superado e para toda a esperança que sentiam. Era um beijo de gratidão, de admiração,
de um amor que havia crescido em silêncio, nos corredores de um hotel, entre livros de poesia e xícaras de chá de camomila. Quando eles se afastaram, suas testas permaneceram próximas por um momento. Ambos sorriam. Um sorriso genuíno, cúmplice de duas pessoas que haviam encontrado uma na outra o seu porto seguro. Ali, naquele café tranquilo, não nascia apenas uma empresa destinada a transformar a medicina através da empatia e da atenção. Nascia um amor verdadeiro, forjado na adversidade e curado pela coragem. Um amor que provava que, às vezes, as maiores mudanças começam quando uma pessoa decide, finalmente, prestar atenção de verdade e ouvir a voz que ninguém mais estava disposto a escutar. A vida, por vezes, nos coloca em papéis que não escolhemos. Ela nos entrega uniformes, não de camareira, talvez, mas o de mãe, o de esposa, o de profissional dedicada, o de cuidadora incansável. E nesses papéis, muitas vezes, nos tornamos invisíveis. Nossa voz se torna um sussurro, nossa intuição é chamada de exagero, e nossa sabedoria, acumulada em anos de experiência, é posta de lado por quem tem títulos, mas não tem vivência. A história de Marisa é um espelho para toda mulher que já se sentiu silenciada. É para aquela que viu um problema antes de todo mundo, mas foi ignorada. Para aquela que deu um conselho com o coração, mas ouviu deixa que eu sei o que faço. É para toda mulher que carrega as cicatrizes de uma injustiça, de um sonho que foi interrompido e que aprendeu a se proteger na discrição e no silêncio. Mas a grande lição que Marisa nos ensina não é sobre a dor da invisibilidade, é sobre o poder extraordinário que existe nela, o poder de observar, de enxergar a verdade nos pequenos detalhes que a arrogância e a pressa do mundo não conseguem ver. Ricardo Almada tinha poder, dinheiro e status, mas foi a atenção silenciosa de uma mulher que o mundo desprezava que lhe devolveu a vida. Esta história nos lembra que nunca é tarde demais. Não é tarde para ter sua voz ouvida. Não é tarde para que sua sabedoria seja reconhecida. E certamente nunca é tarde para encontrar um novo propósito ou um amor que veja a sua alma. A força de uma mulher, especialmente de uma mulher que já viveu e já sofreu, não diminui com o tempo. Ela apenas se aprofunda, se torna mais sábia, mais potente. E que nos lembremos sempre: a verdadeira força não está no grito mais alto, mas na persistência da voz que se recusa a ser calada. O verdadeiro valor não está no que o mundo aplaude, mas no cuidado, na empatia e na coragem de fazer a coisa certa, mesmo quando ninguém está olhando. Porque no final das contas, o maior poder que existe é o de enxergar o outro. E foi esse poder, o poder da atenção e do afeto, que transformou tudo. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!